Depois de mais de 20 anos, o Cine Paissandu foi reaberto brevemente ao público em agosto para receber uma ocupação artística da artista visual Manuela César. O cinema viveu o auge da sua fama entre as décadas de 1930 e 1960. Mas assim como acontece com outros espaços do tipo, o prédio que abriga o Paissandu está ocioso e abandonado. Existem diversos cinemas como o Paissandu no centro de São Paulo, especialmente nos arredores da Praça da República. Sem função social, parte desses prédios revelam as marcas do abandono e do descuido com o patrimônio na capital paulista. Nesse vídeo, o Nexo mapeia os cinemas de rua do centro de São Paulo, mostra o estado desses imóveis e explica por que eles se tornaram patrimônio histórico da cidade. O cinema era considerado uma arte popular no início do século XX, destinada às camadas mais pobres. Por isso, até a década de 20, as grandes salas de cinema de São Paulo estavam em bairros de classe média ou da classe operária, como o Brás, a Moca e a Barra Funda. Tinha uma exceção, que era o Cine República, na região central. Os filmes apresentados eram de boas produtoras e eram vistos por um público de diferentes classes sociais. Isso acompanhou o aumento do interesse da elite paulistana pelo cinema. Segundo a pesquisadora Sheila Schwarzman, nos anos 20 as classes mais altas passaram a demonstrar interesse por filmes que valorizavam a juventude, a riqueza e a modernidade. E passaram a demandar salas de cinema mais confortáveis, opulentas e luxuosas. Foi aí que começaram a surgir diversas salas com essas características no centro de São Paulo, que passou a ser conhecido como a Cinelândia Paulista. A partir de 1930, o Centro Novo começou a receber novas salas de cinema, num perímetro que englobava as avenidas Ipiranga e São João, o Largo do Paissandu e a Praça Júlio Mesquita. O Cine Arte Palácio e o Cine Ipiranga surgiram para fazer companhia ao Cine República. As duas salas foram projetadas pelo arquiteto Rino Leve e tinham capacidade para mais de 1.000 pessoas. Em 1944, foi a vez do Cine Marabá, com sua fachada no estilo Art Deco. Em 1951, o Cine Marrocos abriu as portas na rua Conselheiro Crispiniano, com decoração inspirada nas histórias de Mil e Uma Noites. Planejada pelos engenheiros João Bernardes Ribeiro e Nelson Escuráquio, as salas foram consideradas as mais luxuosas do país. Em 1957, o Cine Olido foi o primeiro cinema a ser inaugurado dentro de uma galeria, a Galeria Olido, com seus cafés, restaurantes, lojas e escritórios. No ano seguinte, o Cine Paissandu abriu com uma capacidade de 2.100 lugares. Em 1964, foi a vez do Cine Metrópole, na Galeria Metrópole. 5 anos depois, a cinematográfica Huawei abriu o Cine Copan, que estreou exibindo um filme do 007 no prédio projetado por Oscar Niemeyer. A sala era reconhecida pelo seu sistema sonoro, importado da Itália. Tudo isso consolidou o Centro Novo de São Paulo como um espaço de vida cultural intensa. Nos arredores da Praça da República havia restaurantes, cafés, salões, cabarés, boates. A Cinelândia Paulista estava inserida nesse contexto. A partir dos anos 60, o centro de São Paulo começou a sentir os efeitos da mudança nos polos comercial e financeiro da cidade, que estava se transferindo definitivamente para a Avenida Paulista. A elite, que antes vivia em bairros como Campos Elíseos, foi para áreas exclusivamente residenciais, procurando um modo de vida mais bucólico. A construção de grandes terminais de ônibus e do Minhocão, em 71, contribuiu para esse movimento. Com a Lei de Zoneamento de 1972, o mercado imobiliário também foi incentivado pela Prefeitura paulistana a investir em outras regiões da cidade. Os prédios no centro foram sendo abandonados pelos antigos locatários e moradores deixaram a região. Com isso, os cinemas se tornaram obsoletos, com pouca demanda, e passaram por um processo de decadência. Em 1992, no fim da gestão da prefeita Luísa Erundina, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, o Compresp, tombou diversos edifícios e espaços do centro. Os tombamentos incluíram os cines Arte Palácio, Ipiranga, Marabá, Marrocos, Metrópole e Paissandu. Mesmo assim, as salas continuaram abandonadas e ociosas. Houve algumas tentativas de restauro e de dar novos usos a esses lugares, especialmente a partir da transformação dos espaços em cinemas pornôs. E aí, vamos conferir o que sobrou da Cinelândia Paulista?
O Cine República já foi propagandeado como a maior tela do mundo e abrigou espetáculos da Orquestra Municipal de São Paulo no seu auge. Atualmente, é um cinema adulto 24 horas e divide o seu espaço com estacionamento. O Cine Arte Palácio é conhecido como o primeiro cinema moderno de São Paulo e entrou em declínio a partir da segunda metade da década de 60. Nos anos 80, virou um cinema pornô. Em 2012, a prefeitura de Gilberto Kassab desapropriou e fechou o local, que hoje está ocupado por um movimento social de luta por moradia. O Cine Ipiranga teve no circuito comercial até 2005, quando fechou indefinidamente. Em 2025, o cinema reabriu para a primeira mostra Angústia de Cinema e exibiu 6 curtas-metragens ao público. A sala segue fechada, mas a Secretaria Municipal de Cultura promete mantê-la em atividade. O Cine Marabá foi fechado em 2007. Depois, a rede de cinemas Play Art comprou o cinema e restaurou o prédio, transformando sua grande sala em 5 salas circulares. O cinema foi reaberto em 2009 e segue funcionando. O Cine Marrocos fechou em 1994. O movimento dos trabalhadores sem teto ocupou o edifício em 2013 e, em 2016, a prefeitura de Fernando Haddad fez a reintegração de posse do espaço. Segundo reportagens recentes, o prédio está abandonado, cheio de buracos, sem eletricidade e com goteiras. O Cine Paissandu funcionou até 1970. Em seguida, foi dividido em 2 salas e uma delas foi transformada em bingo. O cinema funcionou até o início dos anos 2000 e hoje o prédio abriga um estacionamento. Depois de ter encerrado as atividades em 2001, o Cine Olido foi reaberto em 2004 na gestão Marta Suplicy. A sala faz parte do circuito SP Cine, que é uma rede pública de salas de cinema com ingressos de baixo custo. A Galeria Metrópole era um espaço de boemia e convivência da população LGBTI+, nos anos 60. Além de escritórios e cafés, o local abrigava diversas lojas elegantes. O cinema fechou em 1998, mas a galeria continua se reinventando. O Cine Copan foi encerrado em 1986 e foi locado para a Igreja Renascer em Cristo até 2008. Em 2025 começaram a surgir notícias de que a sala vai ser reaberta como espaço multiuso, mas não há maiores informações sobre o projeto e a data de reinauguração do espaço. Você pode ler a matéria que originou esse vídeo no link que está na descrição. Para outros textos assim, acesse o nexojornal.com.br. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça, assine o Nexo.